Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast. Esse é o episódio número 26. Hoje trago aqui uma pessoa muito especial que vive há muito tempo o agro raiz, né? E tem muita bagagem para compartilhar com a gente sobre diversas áreas, né? Dentro do agronegócio aí, uma pessoa referência aqui na nossa região, né? Em Rolim de Moura, muitos conhecem, né? Conhecem a família, conhecem um pouco da história. E antes de apresentá-lo aqui, queria agradecer as empresas, né, parceiras, empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, muitas delas com a gente desde o início, lá em 15 de novembro, né, do ano passado. Agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, na pessoa da Marilisa, o professor José Ricardo, diretor lá, e todo o corpo da Farol, todos os funcionários. Alvorada Produtos Agropecuários também, agradecer ao Thalisson, coordenador de marketing, a Daniele, gerente, né, da loja da Alvorada aqui em Rolim de Moura, Alvorada que já está presente aí, né, no nosso estado em um grande número de lojas aí, recentemente inaugurou mais unidades aí lá no norte do estado. Agradecer a Rolinet Fibra, né, ao Alexandre, ao Henrique, todo o pessoal da Rolinet, todos os colaboradores, a Credit Sudoeste, agradecer a Catiane, ao Paulo Henrique, né, todo o pessoal, ao Enzo também, que é do marketing lá da Credcis, ao Solo Mais, laboratório de análises agronômicas, né, lá de Vilhena, e também com ponto de coleta em Ariquemes agora. Agradecer a Ana Paula, agradecer a Nicole, ao Cleiton, né, e todo o pessoal do Solo Mais. A Geagro, agradecer ao Giacomo, né, a Geagro que é representante da Budne aqui em Rolim de Moura. A Solo Fértil, consultoria agrícola e pecuária, né, agradecer a Luara, ao Anderson Bergamin também, a Farmácia Popular Bom Jesus, né, meu pai, José Roberto Jesus, pelo apoio. Ao Rolim Notícias, agradecer ao Júnior, que é quem comanda todos os nossos episódios aqui de Rolim de Moura, agradecer ao Max também, que é lá em Cacoal, é com ele, e agradecer toda a parceria aí com o Max. A Master Copiadora, que é quem fornece esses kits, né, personalizados aí para os nossos convidados, né, muito elogiados pelos convidados. Agradecer ao Márcio, né, a Vanessa, ao Lucas e todo o pessoal lá da Master. A Lindágua, nossa fábrica, né, de genuinamente rondoniense, que nos fornece aqui a nossa água, né, e nossa água sem gás, água com gás e diversos produtos lá da Lindágua. Agradecer ao Flávio que está por aqui também, né, registrando os nossos episódios aqui, vários deles, né, com essas fotos sensacionais aí que o pessoal gosta também. E lá em Cacoal agradecer o pessoal da Digital Eventos, né, ao Eliseu, a Betânia e o João também. Sem mais delongas, trago aqui hoje o Daniel Martins. Daniel, seja muito bem-vindo, é um privilégio tê-lo aqui no Momento Chave Podcast. É uma pessoa gabaritada em vários segmentos. Eu costumo já fazer vou passar a bola para você se apresentar, mas já costumo começar com uma perguntinha também. Você se apresenta e fica à vontade para responder. A gente já começou a dar uma pincelada ali, Daniel, mas para quem nos assiste aqui, conta um pouquinho como é que foi essa chegada, né? Porque muitas das pessoas que nos acompanham gostam de acompanhar a trajetória das pessoas ao início, né? Como é que foi? Porque a coisa é diferente, né? Ver o Daniel hoje, né? E ver o Daniel que chegou, desbravou aqui Rondônia, né? E essa região aqui naquela década de 70, né? Conta um pouquinho pra gente também como é que foi essa sua chegada aí. E grato mais uma vez por você ter aceitado o convite. Boa noite, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para participar aqui desse bate-papo com você. A gente não se conhecia ainda, né? Hoje conheci você pessoalmente, foi um prazer. Respondendo a sua pergunta, nós viemos para Rondônia na década de 70. Nós viemos 6 famílias em um único caminhão para a cidade de Pimenta Bueno. E nós, dali de Pimenta Bueno, nós deixamos minha mãe morando ali e eu com meu pai. Nós viemos primeiro, eu e meu pai, nós fomos para o Espigão do Oeste, abrir um sítio no Espigão do Oeste. E ficamos no Espigão do Oeste até o final da década de 80. E tocamos lavoura lá, fomos produtor lá, trabalhamos na roça lá, daí fomos para o comércio. Meu irmão, o José, começou a mexer lá com fotografia, e depois
é uma farmácia veterinária, Correios. Depois nós tivemos uma oportunidade de adquirir uma máquina de arroz. E depois dessa máquina de arroz nós deixamos foto, deixamos esses comércios menores e começamos a entrar no comércio de cereais. Comprava café no Espigão, vendia para Cacoal. E depois disso nós viemos para Rolim de Moura. Abrimos aqui no Rolim de Moura a cafeira Jodan, Jó de José e Dan de Daniel. Daí nós fomos comprando terra e depois, agora recente, já uns 5, 6 anos aí, nós separamos. E ele ficou com as partes das fazendas, eu fiquei com a minha parte da fazenda e cada um está seguindo a sua vida. E lá nessa chegada lá, Daniel, como é que foi para você visualizar assim até a vegetação, né? Porque deve ser um contraste grande para você hoje, né? Quando você passa assim, talvez lá na cidade lá e naquela época era mato mesmo, né? Como é que era o impacto para você, né? Então eu ainda era criança, né? Bem jovem, na década de 70, eu sou de 60, então eu tinha 17 anos. E eu fui muito pouco para a escola, né? Então eu fiz o meu curso primário no Espigão do Oeste. Espigão. Espigão do Oeste que eu fiz o meu curso primário. Então é ruim para você quando você conhece o que é bom e aí depois você não aguenta mais manter aquela situação boa, privilegiada, né? E aí você é forçado a ir numa situação difícil. Mas quando você está numa situação difícil e você não conhece o que é bom ainda, então você não tem dificuldade nenhuma. Para nós não tivemos dificuldade porque eu não conhecia nada diferente daquilo. E essa questão do comércio, você falou da questão de cereais, a sua família já era desse ramo de fazer negócio ou foi um negócio, vocês foram os primeiros assim? Como é que era a comercialização? Assim? Nós somos os primeiros. Meu pai toda a vida foi lavrador, toda a vida foi produtor rural, plantava café naquele sistema antigo ainda de cavar o buraco e plantar lá na covinha, fazer a meia-lua para não entrar água dentro, cortava a madeira, rachava, cobria aquele engradadozinho em cima para o sol não queimar o pezinho de café. Então é um sistema bastante sofrido no começo. O que você mais se lembra, assim, tem algum ensinamento do seu pai, Daniel? Alguma frase assim que te marcou na infância hoje que você carrega assim para a vida? Uma frase, meu pai toda a vida foi um homem muito simples. E ele foi muito trabalhador, e ele sempre, uma frase que ele me ensinou é que desperdício não é fartura. Desperdício não é fartura. Desperdício não é fartura. Para você estar farto, não precisa de você jogar comida fora, né? Então você guarda que depois uma vez ele matou um porco lá em casa, pegou a cabeça e colocou numa lata de banha. E depois, quando acabou o porco, acabou tudo, ele pegou a cabeça do porco e todo mundo comeu os pedacinhos, a orelha do porco, aquele negócio. Então, ele falou, desperdício não é fartura. E em que ano, na década de 80, que então você veio para Rolim, é isso, Daniel? Década de 80 que nós viemos para Rolim de Moura. E aquela época era a época da madeira, né? Época de muitas madeireiras. E você pensou em ir para esse ramo também? A família pensou em ir para esse lado da madeira? Não. Porque toda a vida a nossa raiz foi da roça, toda a vida a nossa raiz foi de lavoura. Então, a nossa tendência sempre foi os cereais, né? Nós sempre gostamos dos cereais. Madeira, na época era muito perigoso, derrubar madeira, mexer com serraria. Nós não entendemos disso. Nosso negócio era a agricultura mesmo. Nós viemos para cá, o Rolim de Moura na década de 80, isso aqui tinha mais de 200 serrarias. É muita serraria. Isso aqui, à tarde, a cidade cobria uma nuvem de poeira vermelha e era filas de cereais para descarregar na Cibrazen, de arroz, de feijão. E a estrada trancava as enchentes. A gente precisava de pegar avião aqui para ir em Cacoal para receber o arroz no Banco do Brasil.
porque atoleiros, rio enchia, as balsas não dava para atravessar, e aí na época das águas foi bem sofridinho aqui no começo. E aí vocês vieram para cá, e qual foi a primeira atividade aqui em Rolim, Daniel? Aqui em Rolim nós viemos para cá, a primeira atividade aqui já foi na Jodan mesmo ali, nós já viemos para cá para montar aquele maquinário. Era uma estrutura bem menor, era um barracão pequeno, era um escritório pequeno, mas nós já viemos para cá para comercializar cereais ali. Quem olha também, quem conhece um pouquinho, né, Daniel, da sua história, vê as atividades que você está inserido, tem várias hoje, né? E como é que foi para você, na sua cabeça, nessa trajetória sua? Você sempre pensou em diversificar? Ou na época da Jodan lá, isso foi depois já de um pouco mais de idade, maturidade? Você pensou assim, não, dá pra gente seguir por esse caminho, dá pra gente ir por aqui? Ou não, foi algo que apareceu no decorrer do caminho? Ou você sempre teve esse pensamento de segmentar, vou para outros negócios também? Não, isso foi aparecendo, no percurso dos negócios. Você você tem a área com topografia que favorece você a construir uma piscicultura. Você vê um mercado de peixe que na época estava bom, depois ficou ruim, agora ficou bom de novo. Então, isso daí ajuda muito quando você diversifica, porque, por exemplo, eu já tive período que o soja estava melhor do que o café. Teve período que o soja cobria o café. Teve outro período que o café estava melhor que o soja, como hoje, por exemplo. Hoje o soja, quem planta soja sabe do que eu estou falando, que manteve os custos, e o soja que você vendia de R$200, R$170 há 3 anos atrás, hoje está vendendo de 110, 115. Então a conta do soja está fechando muito apertada. Então tem muita gente que passa dificuldade, está passando dificuldade com quem está mexendo na lavoura, por não ter diversificado. Porque quando o soja estava de 170 a R$200, o que aconteceu? Todo mundo expandiu, foi no banco, comprou máquina de 3 milhões, que hoje está à venda por 2. Então o cara criou aquilo, depois o soja deu a rasteira, né? Então o produtor rural, eu sempre falo, o produtor rural, ele precisa de estar sempre atento que todo negócio da lavoura, ele sempre oferece um momento de oportunidade para você fazer tua venda, certo? O boi, sempre ele aparece uma oportunidade para fazer venda. No boi nós tivemos recente, agora, Bruno, pessoal que comprou bezerro por 3.200, e depois eu comprei o garrote dessa pessoa para colocar no confinamento pelo mesmo preço que ele comprou o bezerro. Por quê? Teve aquele negócio, o pessoal sempre tem aquele negócio de acabou o boi, não tem boi, onde é que eles vão conseguir boi? E essa história eu já escuto ela há mais de 10 anos, né? Rondônia, há poucos anos atrás, quando tinha mais áreas extensivas, Rondônia tinha 11, 12 milhões de cabeça de gado. Hoje, eu acredito que nós diminuímos a área da pecuária, porque entrou a lavoura, muita gente acabou com os pastos para plantar soja, outro acabou com o pasto para plantar café, né? Então diminuiu e aumentou, estamos aí com 18 milhões de cabeça de gado por aí. Isso porque foi tecnificado, o pessoal começou a fazer rotacionado, o cara tinha um pasto de 50 alqueires, ele diversificou em diversos pastos, faz aquele rotacionado ali dentro, construiu confinamento, como é o meu caso. Eu, quando estava na pecuária, a minha fazenda, eu vendia em 1.200 animais por ano. Com o confinamento, eu tenho um confinamento que eu fecho 4.300 boi. Então eu mato 4.300 boi todo ano, né? Então o que acontece? Eu quadripliquei o movimento com um confinamento, né? Então o produtor sempre tem a oportunidade de vender o produto dele
E ele não pode perder essas oportunidades. O produtor não pode viver de boato. O café está em R$ 1.500, vai para R$ 2.000. Se você tem dívida, vende pelo menos para você pagar suas contas, porque o produtor não é especulador. O especulador sabe perder e ganhar, mas o produtor não sabe perder e ganhar. O produtor só sabe ganhar, e ele só quer ganhar, e ele não pode perder, né? Porque o lucro dele já é pequenininho, então ele tem que aproveitar as oportunidades, realizar os negócios. Eu sempre falo para os meus amigos, falo, olha, eu vou realizar aqui, eu vou colher aí uns 14 mil sacos de café, eu vou fritar uma parte para garantir meus compromissos, para garantir meus pagamentos de financiamentos que eu tenho, e o outro eu vou jogar com ele lá na frente, que se acontecer o que acontecer, eu não estou com a minha atividade prejudicada. E todo mundo tem essas oportunidades. Você vai ver sempre falar, o boi subiu, o boi baixou. O café subiu, o café baixou. O soja subiu, o soja baixou. O milho subiu, Ciclos, né? Você vai sempre ouvir isso. E o produtor tem que estar atento, o produtor tem que ter a contabilidade dele na mão, o produtor tem que ter o controle dos custos para quando ele vê lucro na atividade, ele realizar. E não ficar teimando, não ficar postergando e não ficar no achismo. Mas eu vi falar que vai para 4.000 um saco de café. Deixa ir para 4.000. Se te custa 500 e você tem a oportunidade de vender por 2, vende por 2, lucra 1.500 e ponha isso no banco, põe isso no bolso e não fica no achismo. Né? Na especulação, né? Igual você falou. Daniel, a gente sabe que naquela época, né, talvez era um pouco mais fácil para o valor da terra, né, comparado com hoje. Sim. Mas o que é inerente ao período é essa questão de gestão do negócio, né, que você bem frisou agora, Sim. essa questão de você saber bem aonde você está se metendo. Essa questão, lá no início, você sempre teve foi algo seu? Você aprendeu com a família essa capacidade de gerir? Você tinha pessoas junto com você ali? Como é que foi essa questão de gerir financeiramente? Tinha eu e meu irmão. Então vocês sempre tiveram essa muito sinergia ali? Nossa sociedade durou 40 anos. 40 anos? Nós somos sócios 40 anos. Então a gente sempre veio de baixo e a gente sempre aprendeu a gastar menos do que ganha. E outro detalhe, ganhar primeiro para depois gastar. Depois gastar. Esse negócio, por exemplo, que o cartão de crédito ensina, você gasta no cartão e depois você vai pagar. Né? Depois a gente vê. Depois a gente vê. Então, a gente fez sempre diferente. A gente sempre procurou a gastar menos do que ganha e a ganhar primeiro para depois gastar. Esse é um cuidado que nós sempre tivemos esse cuidado com isso, porque o financeiro, se você não cuidar e você se perder nele, fica difícil. Daniel, para o pessoal que está nos assistindo, acho que a gente não falou lá no começo, nas áreas que você está, né? Se você puder só fazer uma linha do tempo, como é que foi na sua trajetória, como é que foi entrando essa questão? A lavoura veio primeiro, aí o que veio depois? Veio o café, em que momento o café entrou, depois o confinamento, é mais recente, uma breve linha do tempo para depois a gente atacar um por um. Tá. Eu quero, às vezes quero atropelar um pouquinho. Você pode ficar à vontade. Para não perder muito tempo, né? Você pode ficar à vontade. Mas, como eu disse, no começo nós viemos de mudança, começamos na roça, da roça nós fomos para o comércio, depois do comércio nós adquirimos essas áreas de terra, e aí nós continuamos com o comércio de cereais, de café, e começamos com o boi nas fazendas. Aí fomos, depois do boi, nós foi para a piscicultura. Aí eu fiz a piscicultura. O Zé, meu irmão, também fez piscicultura, nós fomos para a piscicultura. Depois dessa piscicultura pronta, aí nós começamos a plantar o café. Depois disso daí, o boi estava muito instável, não estava muito compensando, e aí aquela história que o soja estava incentivando, soja de 150, 170 reais, aí eu dissolvi o gado e ranquei a cerca, ranquei mangueira e
e entrei na lavoura. E aí construí o confinamento para aproveitar o milho, a silagem do milho, e fazer o confinamento e fechar o boi. E quando tirar o milho, eu faço aquele consórcio, às vezes também de lavoura pecuária. Eu tiro o milho e coloco o boi na roça, para comer um capim que fica, espiga de milho que fica, e depois fecho no confinamento. Essa questão da piscicultura, Daniel, como é que você falou que já teve momentos de alta e de baixa, né? Sim. Como é que foi desde a entrada de vocês nesse ramo da piscicultura aí? E como é visto o nosso produto aqui, tão falado, nosso peixe, né, de Rondônia? E como é que foi esses ciclos aí? Se você puder dar uma resumida nessa trajetória aí da piscicultura. O peixe nunca foi ruim negócio. Ele teve altos e baixos, mas ele nunca foi ruim negócio. Hoje eu fabrico a minha ração na fazenda. Fabrica lá? Comprei uma fabriquinha, eu fabrico lá a minha ração, eu compro o núcleo, né, e moo o milho, e o farelo de soja, e o farelo de sangue, o farelo de osso, e eu faço a minha ração para o pintado, que é a ração carnívora, eu faço lá na fazenda, a ração para o peixe. Então, mas o peixe, mesmo na época que foi ruim, o peixe nunca foi ruim negócio. O peixe sempre teve, o nosso peixe aqui vai para Manaus, vai aqui para Porto Velho, vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, vai para São Paulo. O comprador vem de fora buscar peixe aqui. Então, e é uma carne a carne branca, todo mundo está querendo. Então, assim, está ainda em expansão, né? Mas o peixe falta. Ainda falta peixe. Você acredita que tem bastante mercado para avançar? Tem espaço, tem mercado para o peixe, sim. E pelo porte dos negócios de vocês também, Daniel, sempre a venda foi para fora do estado, né? Teve algum momento que a venda era mais concentrada aqui? Tem um frigorífico aqui em Ariquemes, que nós temos vendido para eles aqui também, um frigorífico grande em Ariquemes. Os Altana. O peixe? É peixe, frigorífico de peixe. Eles têm uma fazenda ali muito grande, eu não sei precisar para você, mas eu vejo falar em 200 alqueires de piscicultura ali. É muito grande a piscicultura deles, muito grande. E eles têm um frigorífico grande ali, e ali eu já tenho vendido para eles também. E hoje, quando se fala nessa questão do peixe, da piscicultura, Daniel, qual que é a maior dificuldade? Se alguém quiser entrar no ramo hoje, assim, tem que saber o que vai passar apurado no quê? Olha, em tudo que você vai mexer, a maior dificuldade de todos os negócios, sem dúvida nenhuma, é uma formação de equipe. Você ter uma equipe, organizar uma equipe para ter a pessoa que cada um saiba das suas obrigações, que cada um tem o que tem que fazer na hora certa, no momento certo, e que sejam companheiros e que eles compartilham e que se ajudem. Então, o mais difícil de todo o negócio é você montar uma equipe. Depois que você montou essa equipe, que ela está redonda, aí as outras coisas vão se tornando mais fácil. O que é mais difícil é equipe, é gente. Você pegar gente, colocar as pessoas que vai fazer, principalmente mexer com animal, né, que você tem que fazer tudo com amor, com carinho, para poder dar resultado. Da mão de obra, não é de qualquer jeito, né? Então é que eu acho que o mais difícil de tudo é a formação da equipe. E é algo que provavelmente naquela época que vocês chegaram, começaram a formar as primeiras equipes, já se ouvia falar, né? Obviamente, talvez naquele tempo, como era mais forte talvez essa questão do rural, né? Tinha mais gente qualificada, mas também tinha dificuldades para montar uma equipe. Sim. E hoje ainda continua, né? Você vê que é um pouco assim também, Daniel? Falta essa questão a tal da mão de obra qualificada? Hoje já está faltando menos, porque tem o Senar aí, que eles dão um curso, sabe, de graça, não cobra. Eu tenho sempre pedido eles têm lá dado curso de operador, de trator, operador de plantadeira, operador de colheitadeira. Então, hoje você tem esse apoio vamos dizer assim, do governo, que ajuda você a formar as mãos de obra lá, embora tenha uns que não quer, mas é a minoria, né? Mas isso daí ajuda muito a formar o cenário. E tem pessoas que pega com amor e vai embora. Eu tenho
Eu não tenho muita gente nova comigo. Já é pessoal Todo antigo mundo que já. está comigo tem muita gente já de muitos anos comigo. Então isso ajuda muito, porque você pega aquele laço de companheiro, né? E as pessoas passam a gostar do trabalho, passam a gostar do rendimento. Eu participo muito com comissão, né? Eu dou comissão para os funcionários, então isso aí incentiva eles a trabalhar, porque eles se sentem também que o negócio é deles. A gente parte. É deles. E, na verdade, a fazenda é minha, mas a produção é de todo mundo que está lá, porque todo mundo ganha da produção, não é? Todo mundo ganha. Então, o negócio é de todos. Né? Então, o negócio é de todos. Todo mundo faz parte da todo engrenagem. Todo mundo faz parte da engrenagem. Daniel, a questão do café, né? Hoje está tão falado essa questão do nosso café aí, mas já é de muito tempo, né? Conforme episódio com o Marcelo que a gente teve aqui, o café faz parte da história de Rondônia também, né? E como é que foi, como é que você vê hoje? A gente conversava ali um pouquinho, você falando sobre a questão do café. Você vê que o nosso café ainda vai evoluir bem mais? Como é que foi essa trajetória do café e até sua nesse meio? O café, o plantio do café está crescente no mundo, porque café desses preços que está aí de R$ 1.500, R$ 1.700 uma saca de café, quando o custo de produção é 450, 500. Então essa margem que o café está deixando hoje, isso aí não é só Rondônia que está plantando café, Bahia, Minas, isso aí é Vietnã, é a Colômbia, esses países, o Vietnã, Colômbia, Indonésia, o mundo que produz café está plantando café. Então, pode daqui 3 anos o café não sustentar esse preço? Pode acontecer de ele não sustentar esse preço. Mas o café sempre, na época ruim, ele sempre deu a oportunidade do produtor vender ele com preço bom. Já falei isso aqui, né? Ele sempre deu a oportunidade do produtor vender ele com preço bom. Então, o produtor teimoso, quando está ruim, o produtor teimoso, e esse pode quebrar. Mas o produtor, se ele ficar atento, e quando vir a oportunidade dele realizar, ele sempre vai estar no negócio. Muito se fala, né? Algumas pessoas comentam que quem mexe, né, com plantio, quem mexe com agro, você mexe com cifras maiores, mas muitas vezes até a margem pode ser até mais apertada do que alguns serviços aqui, né, Daniel? E produtos vendidos na rua, digamos assim, né, na cidade. E para plantar café, a pessoa tem que tomar muito cuidado, principalmente com água. Se a pessoa vai plantar café, ele tem que ter uma topografia boa, a terra tem que ser boa, mas ele também tem que ter água com muita abundância, porque qualquer secazinhas aí que der, ele põe a perder todo o investimento que foi feito. Então, o item principal para um plantio de café, primeiro, é água. Se você tem água, pode correr o risco, vai plantar, porque vai produzir. Vai produzir. Se você não tiver água, tiver um riozinho só ali, um negocinho com aquilo ali, que 30 dias de seca vai secar aquilo, não faça investimento no café. Então, a questão do conhecimento, muitas vezes, antes de entrar num determinado segmento, é fundamental também, né, Daniel? Tem que conhecer. Você não, ou você conhece, ou você entra com quem conhece. Com quem conhece. Mas você não pode entrar sozinho. Nesses segmentos aí que você entrou mais recente, digamos assim, você sempre buscou você conhecer? Ou você entrou com gente que conhecia também? Eu entrei com gente que conhecia, mas eu também procurei conhecer. Por exemplo, para negócio de café, eu viajei, eu fui na Bahia, eu fui no Espírito Santo, eu fui ver como que eles estavam plantando, como que eles estavam fazendo. Busquei uma orientação de agrônomo, não plantei meu café desacompanhado de agrônomo, entende? Por mim sozinho. Como também as minhas roças, lavoura, não vou sozinho, tem agrônomo orientando, porque você tem que ter um técnico junto. O produtor que quer ir sozinho, ele não vai em lugar nenhum. Muitas vezes acaba se enrolando. Se enrola. Você tem que ter uma equipe. O produtor tem que ter uma equipe, se ele vai no café, ele tem que ter uma equipe de café. Na lavoura, tem que ter outra equipe na lavoura.
Na piscicultura você tem que ter outra equipe na piscicultura, no comércio é outra equipe. Você tem que ter esses núcleos funcionando. Nesses segmentos, Daniel, que você atua hoje, teve algum, de repente, que você teve maior dificuldade? Teve alguma coisa que você começou e logo no começo ali você já falou, cara, isso aqui eu acho que não vai dar, vamos abortar aqui a missão. O café assusta no começo. Café? O café assusta no começo. Por causa do custo, né, de implantação de uma lavoura de café é muito alto. Mais alto que esses outros? É mais alto que esses outros. A implantação de uma lavoura de café, o café você tem que estar adubando ele sempre. Você não pode parar de adubar. Você tem que estar irrigando ele na seca sempre. Você não pode parar de irrigar. É diferente do soja. O soja você plantou com adubo, você passa ali cuida das pragas e colhe, pronto. O café ele é perene, então, e ele só vai produzir a partir do segundo ano que ele vai dar florada para a colheita no terceiro. Então você fica praticamente 2 anos só gastando para você ter a primeira colheita. Já os outros não, os outros o peixe com 9 meses você já está tirando. Então você investe, mas você tem um retorno rápido. Mais rápido. E o café já é mais demorado. Você já viu algumas pessoas, Daniel, que nessa, de repente, de pegar um empréstimo, um financiamento, acaba, por conta de não fazer essas contas, acaba se enrolando? Você já viu algumas pessoas que passou apurado com essa questão de não ter o negócio ali na ponta da caneta? Eu já conhecemos vou falar o nome dele, que é meu amigo, já morreu, mas a família, eu tenho uma consideração enorme. O conhecidíssimo aqui em Rolim de Moura, o Toninho do Alho. Toninho do Alho foi um lutador, foi um cara que chegou a plantar 700 mil pés de café no braço, sem muita orientação agronômica, e apaixonado por café. E quando o café estava bom de preço, ele não vendia, que achava que ia subir mais. Depois acabava perdendo o bonde e passou por dificuldades. Depois rompeu de novo, venceu, mas Toninho do Alho foi um sofredor nesse negócio de investir em café. E aí você vê que o pessoal da sua época, ou até alguns mais novos, assim, né? Você tem bastante gente mais nova na família também que está entrando nesse segmento. Essa questão de ter o negócio ali na ponta, fazer conta mesmo, você acha que o pessoal da sua época tinha mais esse hábito, ou você acha que o pessoal mais jovem assim tem mais esse hábito realmente de fazer conta, de ver se tá... Como é que você enxerga assim, o pessoal da sua época, do seu tempo? Esse pessoal mais jovem agora, o celular acabou com o cérebro deles, está acabando, está destruindo eles. Eu não vejo muito, vejo com raríssimas exceções, desponta um ou outro. Mas esses jovens aí estão meio perdidos no celular, viu? Agora, eu tenho um menino que trabalha comigo. Ele é engenheiro agrônomo, jovem, e ele leva a coisa à risca. Leva a coisa à risca. Porque se você não tiver uma contabilidade da sua casa, você vai perder o crédito no mercado. Você tem que ter contabilidade. Você tem que pegar o teu salário e cuidar dele. Cuidar dele. Para 30 dias, que você só vai ter outro, daí mais 30 dias que você vai ter outro. Então, se você não cuidar disso, ir no mercado e comprando a mais, supérfluo, coisa que você não precisa, que você não tem necessidade, né? Às vezes depois, teu menino precisa de um remédio, você já gastou o dinheiro do mês todo em coisas desnecessárias. E assim, a lavoura é uma casa fora da sua casa. Você tem que cuidar de todos os gastos lá, saber quanto que vai ser o retorno, contabilizar direitinho e não perder as oportunidades na hora de fazer as vendas.
É aquela questão, né, Daniel, que o faturamento da empresa não é o seu salário, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa, né, se enrola ali por conta disso, né, que você falou, né? Se enrola, não. Tem que, o financeiro, não pode descuidar do financeiro em tudo. E depois você cuidar das pessoas, cuidar do maquinário, cuidar das coisas, porque hoje, o ser humano hoje está muito difícil. Hoje, se você leva um caminhão seu para numa oficina para consertar e não ficar lá olhando, teu caminhão vai ficando lá. Acontece isso comigo, porque chega outro e aí aquele lá já está dentro da oficina, então aquele deixa esse aqui, depois eu vejo com o Daniel, você está com pressa, o cara chega com pressa, ele vai consertar o do outro, né? Então eu falo sempre isso com os meninos lá em casa, com o pessoal, eu falo, ó, você leva e depois, daí 3 horas você pergunta se já está pronto. Tudo, você vai, cobra, porque as pessoas esquecem. Esquece. Esquece e fica para depois, quando você vai lá, ô rapaz, eu vou mexer agora. E tem bastante desse aí. Tem muito. Daniel, vamos fazer só uma pausinha rápida que a gente vai passar um recado dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita. Acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. A Credici Sudoeste é uma cooperativa de crédito que nasceu em Rolim de Moura no ano 2000. Hoje a Credici Sudoeste está presente em Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre, São Felipe, Parecis e, é claro, Rolim de Moura. Mas o que a Credici pode oferecer para você, você deve estar se perguntando agora. Absolutamente tudo de soluções financeiras que você precisa, desde consórcio, seguros, empréstimos, financiamentos e também opções de investimento para você fazer o seu dinheiro render, aí tão importante nos dias de hoje. Então, venha até a Credici Sudoeste, abra sua conta, né, e participe desse movimento do cooperativismo que transforma a nossa região. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes, especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. Mas, retomando a questão agora, um pouquinho da pecuária, Daniel. Você partiu por um caminho diferente, né? Que algumas pessoas fazem, que é fazer esse aproveitamento, né? Começar com confinamento é algo que ainda não é... Talvez nos últimos anos cresceu um pouquinho, né? Não sei dizer ao certo como é que está essa questão de confinamento em Rondônia, mas algumas pessoas, igual você comentou, o pessoal tirou o gado para começar com a lavoura. Como é que em que momento que você viu ali que dava para até fazer esse aproveitamento? Ou você bem disse que é a questão dos ciclos, né? Então tem que saber diversificar para aproveitar, porque às vezes se ali está em baixa, tem que aguentar ali. É ciclo, né? Cíclico. Está em baixa, daqui a pouco vai subir de novo. E vamos diversificar por aqui. Mas quando que você começou com a questão do confinamento? E na sua visão de gestor, assim,
como é que você vê essa questão do confinamento, o futuro aqui em Rondônia, e a questão desse gado extensivo, digamos assim, aqui o nosso cenário do estado? Que ano que você começou com o confinamento? O confinamento meu, eu já estou com uns 6 para 7 anos de confinando. Já recebi ali o Confina Brasil, eles já vieram ali me visitar. E o confinamento, ele é diferente da pecuária extensiva, porque na extensiva, por exemplo, você faz a cria, recria e engorda. No confinamento você não pode. No confinamento você só pode fazer a engorda. Então, você tem que fazer a aquisição do garrote para colocar no confinamento de quem está na extensiva. E o confinamento ele tem uma diária mais cara do que o boi a pasto. Tem uma diária mais cara, porque quando você fecha um boi no confinamento, ele depende única e exclusivamente de você. É você que vai ter a responsabilidade de dar a comida adequada na hora certa, a água na hora certa, a alimentação correta, para ele poder diminuir o estresse ao máximo, para ele poder ter o maior ganho de peso possível. Então ele tem uma diária mais cara, mas ele também tem um ganho compensatório melhor. Ele tem um ganho de carcaça no confinamento melhor. Então, o frigorífico ele prefere um boi de confinamento do que um boi a pasto. Porque o boi do confinamento, por ele não se movimentar, não ter subida, não ter descida, por ele não se exercitar, então ele tem uma carne mais macia. Né? Ele tem uma carne mais macia, diferente de você pegar um boi que é criado no morro, ele tem uma carne mais dura, né? E a comida do frigorífico, do confinamento, o boi se paga. Só que você tem que tomar cuidado também. Por exemplo, eu só fecho o boi no confinamento travado. Porque quando esse boi não tiver travado e esse boi tiver pronto e o preço tiver ruim, você não pode manter ele no confinamento, porque senão o teu prejuízo vai só aumentando. Então, todo mundo que tem confinamento, eu acredito que todo mundo trabalha travado, vendido, entendeu? Vai no frigorífico, trava na bolsa, para se garantir, porque não pode correr risco. Eu corri risco 1 ano e perdi muito dinheiro. Essa questão de travar o preço, só para quem não acompanha e não entende, seria lá já combinar o valor com o frigorífico. Você faz a venda do frigorífico. Já combinado. Já combinado, faz o contrato de venda e marca a data da entrega e já fica o boi fechado. Então você pagou, por exemplo, aqui num boi 280, você travou lá de 300, fez o contrato, você vai administrar esse meio, administrar o custo da sua arroba produzida, produzir o mais arroba com menos, aí é você que tem que fazer o teu assessoramento. Sim, o pessoal que cuida do frigorífico, do confinamento para você, é esse pessoal que tem que dar um assessoramento preciso para você não jogar comida fora, porque se você colocar uma comida lá no coxo, 1 dia, 2, ela vai estragando, depois tem que jogar ela fora para pôr outra nova. Então são cuidados que você tem que ter para diminuir o custo de produção da arroba. Essa questão do... Me perdi na pergunta agora que eu ia fazer para você, era relacionada ao confinamento. Mas naquela época, Daniel, como é que era predominava, né, o gado extensivo, quando vocês chegaram aqui em Rondônia, né? Sim. Hoje, se alguém quiser começar, vamos supor que o cara não tenha a capacidade, de repente, de diversificar. Você, pela essa questão do confinamento, pelo que você falou, talvez em alguma parte ali é mais previsível, né, para gerir, né, do que o gado extensivo. Se fosse para alguém começar hoje, você indicaria ir para o gado extensivo ali, o pastinho ali? Como é que você vê essa questão dos custos hoje? Para começar
O cara tem um capital ali, né? Mas aí se ele optar entre o confinamento ou comprar o confinamento eu acho que dá mais giro mais rápido. Um giro mais rápido, né? É. Eu acho que o confinamento ele dá um giro mais rápido, ele dá um resultado menor, mas ele dá um resultado mais rápido. Porque quando você vai começar, se você, por exemplo, não tem terra, você vai ter que pagar arrendamento. Aí vai as despesas ficam muito altas e às vezes o volume de gado que você coloca. Se você tiver dinheiro para você comprar 20 boi, você pode colocar 20 boi no confinamento, fazer travado que você vai ganhar dinheiro. Se você tiver dinheiro para comprar 20 boi e colocar na extensiva, ele não vai te pagar as contas. Ele não vai pagar o sal mineral, um peão para ficar lá cuidando, um companheiro para ficar lá cuidando, um salário, tem que ser pelo menos R$2.000, um salário para o cara ficar lá cuidando dos seus animais, esses boi dificilmente vai pagar. A questão do confinamento fica menos suscetível também a esse período, igual a gente passou algumas épocas aí, de uma seca devastadora, né? E não tem muito, lá no extensivo, não tem muito o que fazer, né, com essa questão climática. No confinamento você consegue né, reverter essa situação, né? Mas hoje no extensivo, se essa seca brava, se o camarada tem um capim seco, ele prepara um sal que melhora o rumo do animal, o animal come aquele capim seco, não ganha peso, não engorda, mas consegue manter sem morrer. Consegue manter sem morrer. Agora, a pessoa vai começar, é melhor ele começar com bezerro. Comprar bezerro, porque o bezerro, se ele der para alguém cuidar e pagar um aluguel para alguém, alguém que tenha já o funcionário, e ele pagar o aluguel, o bezerro paga o aluguel. Melhor, né? O bezerro paga. Ou bezerro, ou começa com bezerro, a minha ideia, ou começa com bezerro, ou faz uma parceria num confinamento, compra uns garrotinhos e põe lá no confinamento. Hoje você ainda tem gado extensivo, Daniel? Não, só o confinamento. Só o confinamento. E como é que foi essa questão desse aproveitamento? Como é que você faz esse aproveitamento que você disse aí da questão da silagem, né? Como é que você teve essa ideia aí, digamos assim? Esse daí foi copiando dos outros, né? Porque você vai visitar os confinamentos, você vê que o pessoal faz a silagem. E tem muita silagem, mas a melhor silagem que tem até hoje, que eu conheço, é do milho. Então, o que eu agreguei? Em vez de me vender o meu milho para terceiro, hoje eu vendo o meu milho para o meu confinamento. Se o milho está aí de 70 a 80 reais, o meu confinamento vai me comprar meu milho e vai pagar para minha roça os 80 reais de mercado. Não é diferente. Lá eu tenho uma contabilidade do confinamento, tenho uma contabilidade da piscicultura, eu tenho a contabilidade do café, eu tenho 2 roças de café, 2 contabilidades, uma adubo para um, adubo para outro, é tudo separadinho, que é para você saber se você tem uma atividade dando lucro e outra dando prejuízo. Aquela que está dando prejuízo, você tem que saber qual que está dando prejuízo e cuida dela. Porque se ela continuar dando prejuízo, você tem que desativar antes que ela te quebra. Né? Então você tem que ter as contabilidades separadas. Tem algum segmento que você ainda pensa, Daniel, em segmento que eu penso agora, que eu estou pensando agora de viajar. Esse aí é muito bom. Eu não pretendo. Chega de dor de cabeça. Não, eu estou com 65 anos, para mim tá bom já. Acho que agora eu tenho que ir para reserva. Colocar uma molecada mais nova aí, colocar uns meninos com sangue novo. Falando essa questão de colocar os meninos, Daniel, uma coisa que a gente conversou no episódio com o Zé Carlos aqui também, é essa questão de sucessão. E ontem mesmo eu vi uma notícia, né, que 80%, acho que das grandes fazendas do Brasil são familiares, só que menos de 15, salvo engano na notícia, tinha um planejamento sucessório estruturado. Como é que você vê essa questão de... Você falou ensinar os meninos, né? E como é que você vê essa questão também dos pais deixando para os filhos? E que
já tivemos histórias de gente que acaba quebrando, né? O pai constrói, o filho destrói, né? Como é que vocês administram essa questão aí dessa sucessão aí? Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina, tenho 2 meninos, um está fazendo medicina e o outro está comigo agarrado desde o começo. Então, todos os apuros, os apertos que eu passei, o Fernando passou junto comigo, né? Então, assim, ele já está bem preparado, ele já tem o conhecimento, sabe que não é fácil para conseguir as coisas. É diferente de você, muita gente cria o filho escondendo das porradas do mundo e aí entrega um patrimônio grande para uma pessoa despreparada. E aí o cara fala, os colegas falam, rapaz, você tá rico. Ele fala, eu tô, e dá risada, né? E aí sai fazendo festinha e quando vê, ele quebra. Acabou, né? Então, eu acho que o pai tem que ensinar o filho que tudo custa dinheiro. Tudo custa dinheiro, não é? Tudo custa dinheiro. E ensinar para o filho que o filho tem que aprender o custo de todas as coisas que ele gosta. E saber se ele pode ter tudo aquilo que ele gosta. Se ele tem que abrir mão de alguma coisa, ele tem que tomar cuidado, aprender a cuidar do dinheiro dele, aprender a trabalhar, aprender a administrar, né? Eu acho que o pai tem que ensinar isso para o filho, senão não adianta nada ficar aí correndo atrás e o final é nada. É a questão de ensinar a fazer, esse dinheiro vem de algum lugar, né? Ensinar a fazer dinheiro e não ganhar a fazer dinheiro, né? Exatamente. A ensinar ele ser humilde quando chegar na fazenda, conversar de igual para igual com os funcionários, porque se não ensinar isso também, ele chega na fazenda e acha que ele é o doutor e que lá só tem peão, quando na verdade ele é o peão e lá só tem doutor, né? E aí é onde começa, né, as divergências. Porque quem está lá, na posição que cada um está, são todos profissionais. São todos profissionais. Então você tem que passar isso para o filho. O Fernando me acompanha nisso daí. Ele é um menino muito humilde, é muito cuidadoso, um cara 100%. Ele está junto comigo. Então aí já está bem andado. Daniel, qual foi digamos assim, o momento mais decisivo dessa jornada sua de empreendedor rural aí, empreendedor do agro? Teve alguma fase ali que foi mais decisiva para você, que você olha para sua história assim, você vê que aquele momento foi diferente? O momento mais decisivo na minha vida, decisão que eu tomei, que eu nunca esqueci, foi quando eu tive que parar de estudar para ir trabalhar nos negócios. Foi um momento muito difícil. Eu ganhei uma bolsa na década de 70 para estudar na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, para pastor. Nossa, lá no Rio Grande do Sul, Erechim. Erechim. E a dona Lúcia, do Espírito do Oeste, era minha diretora, me chamou lá e falou, você não tem nada, nem na igreja você vai, meu filho. E aí eu fiquei muito pensativo, foi uma decisão muito difícil, mas eu não me arrependo, foi muito bom. Talvez se eu tivesse ido, tivesse feito o curso de pastor, talvez hoje eu estava renunciando o pastorado, como diz o outro, e arrependido de não ter feito isso que eu fiz. Isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás, que foi muito importante para o meu sucesso. Você sente orgulho dessa sua trajetória, Daniel? Dessa sua caminhada aí? Quando você olha para alguém, vai contar a sua história para alguém, assim, você se emociona também de ver como é que foi a sua trajetória? Não, eu gosto de contar, mas eu não tenho vaidade com isso. Não tenho vaidade com isso, sabe? Eu venho aqui, eu converso com você a respeito disso, às vezes num botequinho tomando uma cerveja, com uns amigos, toca nos assuntos, a gente conversa pelas metades, mas assim, eu não tenho vaidade, isso não me envaidece, sabe?
porque eu sei que quando eu partir vai ficar tudo aí, e se eu não tiver nada também, o nada também vai ficar. Então, a gente é gostoso você ser bem sucedido, é gostoso, é bom você ser bem sucedido, é bom, né? É bom você ser um médico, é bom, desde que você ajude os outros. É bom você ser bem sucedido, é bom, desde que você possa ajudar as pessoas também com isso, não é? Porque as pessoas que trabalham comigo, elas me ajudam e eu também ajudo elas. Então, você tem que ver dessa maneira. Você não pode ver só essas pessoas precisam de mim, você também precisa delas. Você que precisa talvez mais. Então é assim. Daniel, você comentou no começo da nossa conversa essa questão de formação de equipe, né? Que é uma grande dificuldade em todo o negócio também. Como é que você lida hoje com o tamanho da sua operação? Você ainda tem alguma dificuldade ainda atualmente, assim, que de uns anos para cá mesmo, em todos os segmentos, ou a sua equipe já está bem consolidada? Ainda tem alguma grande dificuldade? Deixa eu reformular, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais eram as dificuldades do Daniel no começo da jornada, tirando essa questão de formação de equipe, e hoje quais são os tipos de dificuldade que você tem? Tem alguma que por se tornar grande, por formar equipe, né, acabou aparecendo uma outra e uma outra dificuldade ali já encerrou? Não, as dificuldade mais é com gente, né? Você sempre... eu tenho uma equipe boa no café, eu tenho uma equipe boa ali, mas sempre tem uma pessoa-chave saindo. Às vezes sai para cuidar do negócio dele, sai porque ele evoluiu, achou melhor e tal. Então aí você tem que pegar um outro da equipe, jogar ali, fazer de novo. Então isso daí sempre tem. Agora mesmo eu tenho uma pessoa que me ajuda demais, sabe? E que vai sair para um negócio melhor e tomou uma decisão irreversível. Então eu estou ajeitando, tendo que arrumar um outro para colocar no lugar dele. Então isso sempre tem. Mas por outro lado, eu fico feliz porque ele está indo para melhor. Ele está indo para melhor. Né? Ele está se dando bem, vai ganhar mais e vai com a família para um lugar também um pouco melhor. Então isso tem sempre. Essa dificuldade com gente. Porque depois que você tem essas equipes tudo certinho que está rodando, não tem mais dificuldade. Chega uma máquina diferente que ninguém conhece, igual dia 14 agora, vamos testar uma máquina que colhe café, que não é igual a essas recolhedoras de panos. É uma máquina que ela entra e colhe o café igual a essas máquinas que colhe soja, que colhe milho. Ela vai entrar, vai derriçar o café, vai colocar lá em cima. Então, assim, eu não tenho ninguém para operar essa máquina. Mas a Jacto vai trazer um operador, vai vir ali, vai dar uma estrutura, vai ver, vamos ver da minha equipe quem que vai ser o operador dessa máquina, porque não é motorista, é um operador. É tudo computadorizado, é tudo... Ela vai sozinha, ela colhe sozinha o café. O cara só tira do piloto para manobrar ela para voltar na outra rua. O resto ela faz tudo. Mas você tem que estar regulando, tem que estar peso de vareta, peso de sei o quê, um monte de coisa que tem que fazer. Então, esses tipos, que não é problema, né? E nem a dificuldade, são um desafio. Adaptações. Adaptação. Ali, né? E hoje você diria, Daniel, que para você tirar maior proveito, tirar uma maior margem ali também, dependendo do tamanho da estrutura, precisa da tecnologia também? Já não tem espaço mais para aquele trabalho bem manual? Arroz com feijão não tem mais não. Você tem que tomar cuidado, o plantio do café, você tem que tomar cuidado desde a escolha dos clones. Os clones, porque o Conilon, ele tem vários clones,
né? Então, nós, aqui na nossa região, a gente tem os mais produtivos, na minha opinião, é o 25, o 08, o AS2 e o R22. Eu gosto muito desses clones. Mas já tem gente que também gosta do 15, do 06, do 03, e tem uma infinidade de clone aí. Eu tenho plantado esses, tenho cuidado desses e estou satisfeito com a produção desses clones aí. Mas a escolha do clone, por exemplo, nos 4, 5 anos para trás, tinha aqui o P50 ali na região do Alto Alegre, o P50, o 66, 31, são todos clones que hoje não se planta mais. Então você tem que conhecer o material que você vai plantar, né, e buscar uma análise da sua terra, pôr o que está faltando, fazer a preparação do solo direitinho. Tudo isso tem um custo alto, mas se você não fizer bem feito, você acaba não tendo resultado positivo. Então, o que é bom custa caro e dá retorno, mas tem que fazer a coisa bem feita. Bem feito, né? Daniel, nessa parte de formação de equipe, eu lembrei de uma pergunta agora para te fazer. Você comentou, né, das pessoas capacitadas. Você é do tipo que, de repente, saiu alguma peça-chave ali da sua engrenagem. Você prefere contratar alguém já capacitada ou você prefere treinar essa pessoa aí? Contratar alguém já? Eu prefiro, claro que se aparecer alguém com experiência é preferível. Se não, você pega um companheiro que já esteve sempre acompanhando, sempre junto com ele, que já tem um pouco de noção e pede para ele passar o máximo que ele puder passar, né? Porque nunca a pessoa chega e fala, estou indo embora amanhã. Ele sempre fica um tempo ali passando para o outro, né? O que precisa passar. Então, dá para fazer. Porque geralmente as pessoas boas, os bons profissionais de todas as áreas, eles estão muito bem colocados, sabe? É difícil de você achar um bom profissional desempregado. É difícil, todo mundo tem um serviço, todo mundo tá na colocação. Então não é fácil de você pegar um cara, porque quando o cara é bom, o patrão não deixa ele sair. Negocia o salário, negocia a participação, vamos ajeitar aqui, vamos ser parceiro meu aqui, não é? Vamos ser companheiro, não sai. Quando o cara sai, geralmente tem problema. Vai dar problema, né? Daniel, a gente está quase caminhando para o nosso final aqui, mas ainda tem algumas perguntinhas interessantes aqui para você. Olhando para todas as suas áreas de atuação, se alguém fosse começar hoje, você indicaria, olhando até para o futuro do nosso estado ou o momento atual, você indicaria para a pessoa ir para qual ramo? Plantar café. Plantar café. Hoje, o café, a China, hoje já tem mais cafeteria do que os Estados Unidos. E a China está começando a tomar café agora. Vai começar a comprar café nosso agora. Então, um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco. Então, eu acredito que nós não vamos ver café abaixo de R$1.000 o saco tão cedo. O café vai baixar, sim, não vai ficar nesse patamar que ele está, mas ele não vai baixar muito tão cedo. Porque a lavoura do café, ela tem muita gente plantando, mas tem muita lavoura ficando velha. E a lavoura, quando fica velha, ela passa a não produzir bem, ela precisa de reforma, você tem que cortar, zelar do bruto, é mais 2 anos sem safra. Então, você vê que a Conab sempre solta as previsões aí fora da realidade, pelo menos até agora ela tem feito isso, 75 milhões de sacos de café, depois ela tem que ir reduzindo isso para 70, depois vem para 60, e agora nós escolhemos uns 55 mil sacos. E o Brasil nunca fugiu muito de 55, 65, 55, 65 mil sacos. E sempre tem gente plantando café.
e a produção não aumenta. De vez em quando vem uma geada, de vez em quando vem uma seca, tem uma lavoura ficando velha. Então eu não tenho medo de plantio de café. Eu acho que quem for começar agora, tiver uma terrinha, pode plantar café que vai ser bem remunerado. Eu vi uma notícia até esses dias, né, que o pessoal espera ainda essa alta do café por mais uns 3 anos para depois dar uma estagnada, né? E o Marcelo teve aqui no episódio, ele falando também, a questão de levar o conhecimento, né, também para o produtor, né, Daniel? Vocês são, dá para colocar que vocês já têm um nível de consciência maior que muitos pequenos produtores que vai começar agora, né, a produzir e precisa também do conhecimento, é o que você já falou, né? Precisa saber onde você está se enfiando ali, porque senão vai se estrepar também, né? Mas esse pequeno produtor, ele tem a Emater, que tem técnicos ali. O Marcelo mesmo que veio aqui, ele trabalha na Emater, ele pode orientar, tem outros também. Então, assim, a pessoa não pode ir por conta própria porque o vizinho falou que é bom, porque o vizinho falou que dá certo. Não faça isso. Vai na Emater, pega a orientação de um técnico, faz a escolha dos clones direitinho, faz a preparação do solo com acompanhamento técnico e você vai ter resultado. Agora, se por conta própria aí, plantar de qualquer jeito, aí não é certo o resultado, não. Daniel, o que é ter sucesso para você? Para mim, o que é ter sucesso é você se tornar independente financeiramente, você ter sucesso. Você ter o seu próprio negócio, você ter sucesso. Você procurar a sua independência financeira é ter sucesso. Mesmo que você trabalhe para alguém, mas você administrar a sua casa bem, sem ter dívida fora do teu salário, isso também já é você ter sucesso. Sucesso não é ser rico, sucesso não é ter fazenda, sucesso não é ter muita coisa. O maior sucesso, às vezes, é você ter bons amigos. Também é sucesso, né? Você frequentar uma igreja, você ter Deus no seu coração, você lembrar de Deus todos os dias, é sucesso. Você ter uma orientação de um padre, de um pastor, você fazer uma reunião e participar de oração, é sucesso. Agora, insucesso é o cara ficar largado na cachaça, na bebida, desorientado, chegar em casa fora de hora com a mulher, bêbado, cachaçado, isso tudo é insucesso. Sucesso não é ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não tem sucesso. Não tem família, não tem amigo, não tem ninguém, não tem nenhuma igreja para ir. Então, para mim, sucesso é isso aí. Interessante, bastante coisa, né? Bastante coisa. Sucesso não é uma coisa só. Não é uma coisa só, né? Daniel, você comentou sobre viagens também. Tem alguma algum lugar que você ainda não foi, que você tá no seu radar aí, próximo aí, para você visitar? Eu tenho vontade de conhecer o lugar onde Jesus nasceu. Eu não fui ainda, eu tenho vontade de ir lá. É uma vontade do meu pai também. E eu tenho vontade de ir lá. Interessante. E você, como é que foi? Você sempre foi um cara que aproveitou sempre essa questão de viagem? Ou teve algum momento que você virou a chave aí e falou, agora eu tenho que relaxar um pouquinho também? Você sempre foi muito lá do trabalho? Você sempre conseguiu? Seguro, eu sempre viajei pouco. Sempre conseguiu conciliar ou agora que está viajando mais? Não, agora que eu estou viajando mais. As minhas viagens eram daqui para São Paulo, para a praia ali, para esse litoral do Nordeste. Final de ano era uma vez por ano. Mas agora eu estou viajando mais. Agora eu estou fazendo umas 2, 3 viagens por ano. Gosto muito da Itália. Gosto muito dos vinhos italianos. Bom, né? Vou lá na época do frio tomar uns vinhos gelados. A Alemanha também é um povo muito bom.
o americano. O que você tira toda vez que você viaja assim? Tem algum povo assim que te marcou? Tem alguma coisa que te marca assim nesse país de lá que você olha pro Brasil e fala, seja positivamente, algo que te marcou positivamente ou negativamente? A Itália, os Estados Unidos, nada se compara com os Estados Unidos, né? Lá é diferente em tudo, em respeito, em regras, em lei, em... E a Itália, vamos dizer assim, é um país europeu, mas eu vejo a Itália como um Brasil melhorado, né? Porque lá também tem pobreza, não igual aqui, mas o italiano... lá eles também têm e Bolsa Família, a Itália também tem. Só que é diferente daqui. A Itália, para você ter o Bolsa Família, você tem que provar que você está estudando, ou você tem que provar que você está fazendo um curso profissionalizante, você tem que provar que você está exercendo alguma atividade que lá, depois de 3, 4, 5 anos, você vai se livrar dessa ajuda do governo. Algo temporário. Né? É diferente daqui, né? Aqui o cara tem o Bolsa Família, se ele arrumar um emprego, ele perde, né? Então ele tem que ficar ali, que é para ele ficar com a estabilidadezinha. naquele negócio ali que a gente já sabe, né? Aquele curralzinho lá, o que vai acontecer. Então, lá eles são diferentes. Lá, se você quiser estudar, você tem a ajuda do governo. Se você quiser fazer você tem que provar que você está fazendo alguma coisa para você ter direito ao Bolsa Família. Eu achei isso muito, muito bom na Itália. É interessante, né? Tem alguns lugares que as coisas funcionam. Funciona, né? Daniel, para a gente fechar, antes de eu entregar o seu kit ali, né? Falar dos brindes dos nossos patrocinadores, uma última perguntinha para você. Se fosse para você pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse para tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Se fosse para mim tirar uma foto, eu tiraria com a minha mãe, né? Eu sempre, que eu vou ali na casa dela, eu gosto de tirar uma foto com ela, com meus irmãos, meus filhos. E aí, se fosse para... pedir um conselho para alguém. Eu vou sempre pedir um conselho para uma pessoa da minha idade para mais velho e de uma pessoa que tenha exemplos. Isso você vai encontrar, às vezes, num pastor, num padre. Você vai ser bem aconselhado. Que bacana. E você é um cara que sempre a fé caminhou junto com a sua trajetória? Eu sempre caminhei com a fé. Sempre orei. Eu oro sempre. Eu oro de joelho, eu oro sentado, eu oro deitado, eu oro dirigindo na minha caminhonete indo daqui para a fazenda. Eu gosto de falar com Deus. Eu gosto de falar com Deus. Seu companheiro. Ele é meu companheiro. Eu gosto de falar com Deus. É interessante, porque talvez falta mais disso nas pessoas hoje também, né, Daniel? Falta muito. Falta muito. A gente vê que hoje as pessoas acreditam pouco em Deus. Acreditam pouco em Deus. E tudo que acontece, né, é por Deus. Nada acontece se não for por Deus. Pela vontade dele, né? Pela vontade de Deus. Eu respeito. Quem é ateu, eu respeito. Mas eu não gosto. Eu não gosto. E eu sempre falo, se tiver alguém ateu que está trabalhando comigo, se puder arrumar outro serviço, pode arrumar. Porque a minha fazenda, eu vejo meus negócios abençoados por Deus. Então, se uma pessoa não acredita nisso, por que ele vai trabalhar comigo? Não é? Tem um propósito. A pessoa, para ser meu companheiro, para estar junto comigo, ele precisa de acreditar que o café vai produzir, precisa de acreditar que a lavoura vai produzir, ele precisa de acreditar naquilo que eu estou acreditando. Porque é dali que vai vir o pão para minha casa e o pão para a casa deles. Não é? É o propósito, né? Então eu não gosto de pessoa que é ateu, eu respeito, que a gente tem que respeitar, mas eu não gosto, não. Não gosto. Se você for ateu, me perdoa. Aí, mas pela sinceridade que eu estou tendo aqui. Mas eu compartilho da mesma ideia, né? É interessante, eu acredito em Deus, sim. E acredito que falta mais disso, né? Igual eu perguntei a sua opinião, né? Falta mais nos dias de hoje também. E falta mais pessoas também
tem muita gente intolerante, né? Que muitas vezes até nem acredita, né? Então é a questão que você falou, respeito. A gente precisa respeitar mais as pessoas também. A gente não precisa gostar, né? Sim, mas tem que respeitar. sim. A gente vê muitas vezes as pessoas que não acreditam com a intolerância pro lado de cá, né? E o mundo tem algumas coisas que tá meio complicado, né? Tá, e o mundo tá indo desse jeito justamente por causa disso. O pessoal tá perdendo o temor de Deus, perdendo o amor de Deus. Esses dias eu tava vendo o repórter perguntando: você acredita em Jesus? Não. Mas muita gente. Estão perdendo a... Daniel, cara, eu vou entregar seu kit aqui. Gostei bastante do nosso papo. Acho que deu pra gente passar um pouquinho. Tem alguma coisa que ainda faltou você dar uma pincelada, né? Não, Os seus segmentos? Foi isso? Foi isso aí. Vou entregar aqui o seu kit personalizado. Ó, Olha que legal. Que fornece. Então, Daniel Martins, empresário aí. Bom. Essa peça em resina. Muito obrigado. Você vai ter 2 bonés aí. Olha, chique. Daniel Martins. Um boné do Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas lá de Vilhena. Solo Mais. Tem um boné também da Farol, faculdade aqui de Rolim de Moura. Meus amigos ali. Temos Falou, pessoal, um copo térmico lá da Rolinet Fibra. Rolinet. Joia, obrigado. Uma caneca aí, né? Já vou tomar café amanhã nela. E tem bastante café pra você tomar. Uma caneta aí da Master lá também, personalizada. Momento Chave Podcast e Master Copiadora. E uma agenda aí também lá do pessoal da Credcis pra você. Ah, tá. Né? Muito obrigado. E a caixa, né? Personalizada. Né? Com o seu nome aí. Esse é o QR Code lá do nosso canal do YouTube. Pra depois você acessar. Agradecer mais uma vez às empresas, né? Patrocinadores aqui do Momento Chave Podcast, a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Rolinet Fibra, a Alvorada. Não vai atrapalhar pegar o QR Code, não? Atrapalha não. Solo Mais, a Credcis e a Master Copiadora. Daniel, uma honra te receber no Momento Chave, né? Agora sua história faz parte da nossa, o episódio de número 26, né? Como eu disse antes, ali a gente estava nos bastidores ali conversando, algumas pessoas já te indicaram, né, para vir aqui, para falar um pouquinho. O Momento Chave Podcast tem essa pegada de negócios, tanto aqui da cidade, quanto, né, do rural, empreendedorismo. E tem muita gente pedindo, né, para trazer gente que está desde o começo aqui em Rolim de Moura, em Rondônia, né? Então você foi um nome sugerido lá também. Agradeço mais uma vez por você ter dado uma atenção, ter vindo aqui compartilhar, né, algumas coisas da sua visão, né, dos seus negócios também, do seu pensamento. E fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que o nosso bate-papo tenha sido produtivo e que as pessoas que assistam possam tirar algum proveito dessa oportunidade aqui, né? E estou aí sempre à disposição. Se puder contribuir sempre com alguma coisa, a gente tem o maior prazer de contribuir, de ajudar, né? Desejar sucesso para você aqui no seu trabalho, que seja bastante promissor, que você se realize com isso, né? Que seja feliz. E um abraço a todos, uma boa noite e até uma outra oportunidade. Grato, Daniel. Grato e a vocês que acompanharam esse episódio até agora. Se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal. Estamos também lá no Spotify, em áudio e vídeo. E acompanhe o nosso Instagram, né? Mais uma vez, agradecer as empresas, né, patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada, Produtos Agropecuários, Rolinet Fibra, a Credcis Sudoeste, o Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas. E vocês fiquem atentos ao nosso Instagram lá, se vocês ainda não seguem também. Se você está pelo YouTube aí, o Spotify, não nos acompanha lá no Instagram, fiquem atentos ao nosso Instagram para o nosso próximo episódio.